Olá, professor! Olá, professora! Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a professora Eliane, sou formadora do Instituto Iungo e hoje eu estou aqui para conversar um pouco com você a respeito da metodologia de problematização. Com certeza você já deve ter ouvido falar algumas coisas a respeito dessa estratégia. E a nossa proposta é organizarmos aqui, então, uma sequência dialogada para que você consiga pensar em propostas significativas que usem a problematização como estratégia central. Na nossa caminhada de hoje, vamos então falar sobre o que é e o que não é a metodologia da problematização. E vamos também trazer algumas reflexões que te orientem no planejamento de situações de aprendizagem que utilizem a problematização como estratégia central. Então, para pensarmos nas práticas problematizadoras, por onde começar? Vamos então trazer aqui um pouquinho das etapas que compõem o planejamento para um uso significativo dessa estratégia e aí pensando nela em diferentes contextos, seja para o planejamento de algo presencial, num contexto remoto, num contexto híbrido. O importante é engajar os estudantes na investigação de diferentes contextos, buscando problemas reais e mobilizando então esses conhecimentos, essas aprendizagens para a solução desses problemas. Então, por onde vamos começar? Vamos começar aqui trazendo uma diferenciação bem importante para você. Quando nós falamos da problematização, ela se mistura em alguns momentos, em algumas publicações, com outras estratégias que também são pautadas em metodologias ativas, que trazem no seu escopo a proposta, de desenvolver o protagonismo dos estudantes, do professor atuar como mediador de todo o processo, mas que na prática não necessariamente elas representam a mesma coisa. Então fique atento a essa diferenciação, porque isso também te apoia no planejamento dessas situações de aprendizagem. Então olha só, nós temos no conjunto de metodologias ativas uma metodologia chamada ABP, a sigla, significa aí ABP. O que é a ABP? É a aprendizagem baseada em projetos. Então, eu tenho sim um problema como ponto de partida, mas para a resolução deste problema, as atividades, as situações se conectam de forma que mobilizam a construção de um projeto. Então, é algo que tem um produto final, que tem uma culminância, é outra estratégia. Junto, nós temos também a sigla PBL, que traz um desdobramento dessa estratégia pensando apenas nos problemas e não necessariamente em grandes projetos que buscam solucionar esses problemas. As duas são consideradas, então, propostas pedagógicas, onde a aprendizagem do estudante ela vai ser construída a partir da solução de problemas. Então, temos ABP, que se relaciona a projetos. PBL, que traz especificamente aí a ideia de problemas. A junção das duas traz um desdobramento aí que já está sendo bem discutido nas literaturas, que trabalham com as metodologias ativas, que é a aprendizagem baseada em problemas e projetos, ABPP. O que elas têm em comum? Elas têm em comum a investigação de problemas reais, problemas que estão presentes ali na realidade dos estudantes. E é esses problemas, são todos esses problemas
que partem de um diagnóstico significativo para os estudantes, né? Para o contexto em que a escola ela está inserida. Esses problemas reais é que levam à construção de novos conhecimentos. Então, olha só que interessante. Nós temos a ABP, PBL como estratégias de metodologias ativas, que mobilizam essa capacidade investigativa, né? O olhar crítico, a discussão, a argumentação, a pesquisa para buscar elementos que apoiem na resolução desse problema. Elas podem se unir quando nós pensamos numa aprendizagem baseada em problemas e projetos e que todas, né, dentro do que nós estamos falando aqui com você nesse momento, têm um olhar para a problematização. Mas lembra que na nossa caminhada de hoje eu disse, precisamos pensar o que é e o que não é a metodologia da problematização. Então, o que é? É uma metodologia ativa, é uma estratégia ativa. Importantíssimo, ela parte de situações reais, presentes no cotidiano dos estudantes, mas ela tem uma organização metodológica, o planejamento para o uso da problematização, ele não necessariamente precisa ser projetificado ou trazer uma sequência didática ali mais longa. Então, eu penso em uma situação de aprendizagem. A sequência didática, ela envolve várias situações de aprendizagem para o alcance de objetivos previamente estabelecidos. Quando eu falo numa situação de aprendizagem, ela é um pedaço dentro dessa sequência maior. E aí é essa situação de aprendizagem que eu te convido para pensar comigo em como ela pode ser uma situação de aprendizagem que trabalha com a problematização. Então, é como se nós descêssemos a partir dessa imagem mais um pouquinho e pensássemos, então, em um degrau dessa grande escada que pode ter um desdobramento para projetos, que pode ter um desdobramento para situações mais robustas, né? Uma sequência maior aí de atividades, como também pode representar apenas um degrau nessa subida toda, sempre pensando na construção de aprendizagens significativas. E nós temos ainda a proposta de aprendizagem baseada na investigação. Mais uma sigla aí para o seu glossário de estratégias ativas. Nesse caso, de acordo com a citação de Moran, que está no livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, de Basic 2018, ele traz que a aprendizagem baseada na investigação desenvolve a habilidade de levantar questões, problemas e buscam possibilidades e soluções. Olha só, temos dentro dessa grande camada de estratégias etapas que levam o estudante a desenvolver essas habilidades. Uma das etapas é a problematização. Então, como que a gente pode pensar na organização dessas situações para que os estudantes tenham, então, uma progressão dentro das construções, relacionando, claro, com as habilidades que estão propostas no currículo da rede, na repriorização curricular, como que tudo isso pode dialogar. Então, a partir do momento que eu olho para estratégias macro e penso em situações menores, mas que podem mobilizar essas grandes construções, eu tenho uma aproximação do estudante a esses diferentes contextos, né? Então, é por isso que nós falamos que as estratégias ativas, nesse caso, mais especificamente a problematização, possibilita a construção desse conhecimento pertinente, aquele que se constrói em estreito diálogo com a realidade dos jovens e de seus territórios. Então, são estratégias que levam a essa aproximação. E eu tenho certeza que você vai sair dessa videoaula bem inspirado para colocar essas estratégias em prática.
para que essas grandes estratégias sejam colocadas em prática, eu preciso pensar em outra metodologia ativa no meio de toda essa história, que é a problematização. E por quê? Por que usar a problematização? Não é só porque ela desenvolve essas aprendizagens de forma ativa, mas também ela possibilita o trabalho em equipe ou ainda o envolvimento direto dos estudantes com o problema. Esse trabalho em equipe, em diferentes contextos, né? Se nós estivermos com possibilidade de organização desses estudantes em grupos, eu tenho o planejamento direcionando para isso. Mas eu posso também problematizar diferentes situações, orientando os estudantes a desenvolverem ações que são individuais, mas que depois elas se somam na organização do coletivo. Então, não é para pensarmos que as metodologias ativas elas só podem acontecer se estivermos todos juntos, próximos. Seria muito bom, mas na impossibilidade disso acontecer, elas também podem ser pensadas a partir dessas pesquisas, né, de trabalhos que são feitos, cada um dentro dos recursos que possui disponíveis, e aí então depois essas informações elas passam a compor uma organização maior que tem a intencionalidade, que tem objetivos claramente definidos, tá? Além disso, já que eu tenho, né, uma aprendizagem ativa, ela vai favorecer o protagonismo e o professor atuando aí na mediação para a construção dessas aprendizagens. Pensando caminhos aqui junto com vocês, para que nós possamos trabalhar a problematização no planejamento de uma situação de aprendizagem, 3 pontos importantes aqui para deixá-los inspirados aí e colocando em prática essas situações de aprendizagem. Então, primeira coisa, eu preciso ter o envolvimento com o problema. Já falamos que esses problemas precisam partir de situações reais, precisam estar presentes no contexto dos estudantes. Então, como que eu posso, já que não estamos ali todos juntinhos, né, de maneira síncrona, por exemplo, como que eu posso criar, planejar, organizar uma estratégia que faça com que todos os meus estudantes se envolvam com o problema? Tenho aqui algumas dicas. Eu posso construir uma problemateca da turma utilizando qualquer recurso que eu tenha disponível de maneira colaborativa, onde eles acrescentam ideias nessa problemateca. Posso usar a estratégia Matriz de Problemas, que também é um documento colaborativo, onde os estudantes compartilham aqueles problemas que mais os incomodam naquele momento, e aí toda a turma se envolve na escolha do problema que é mais relevante e mais urgente para ser resolvido naquele momento. Então, considerando os distintos contextos, é que nós temos que pensar nas adaptações da proposta. Falei que seria bacana, né, organizarmos um grande grupo ali para discutirmos esse problema e chegarmos então ali na matriz de problemas com aquilo que é mais relevante para o grupo. Mas, se eu não posso trabalhar com esses agrupamentos, eu crio mecanismos colaborativos onde os estudantes, mesmo sozinhos, eles consigam trocar essas ideias e chegar no problema que será utilizado como ponto de partida. E aí chegamos também no planejamento, que é onde, a partir deste problema, os estudantes então são mobilizados a organizarem as etapas onde o objetivo principal é resolver o problema ou pelo menos mitigar os danos que são causados por esse problema. As estratégias são diversas. Temos criação de mapa mental, plano de ação, um cronograma, planilhas, tabelas, onde as etapas, né, que possibilite o caminhar da turma para a solução daquele problema, elas estejam organizadas. Tudo isso com a utilização ou não de um recurso digital. É claro que, em alguns contextos, o recurso digital ele é muito importante
para que as etapas possam ser alcançadas. Então, sistematizando um pouquinho de tudo isso que eu acabei de compartilhar aqui com você, a metodologia da problematização, ela é uma abordagem pedagógica que visa estimular o pensamento crítico e a construção ativa do conhecimento. Importantíssimo, o seu ponto de partida é uma situação-problema que se relacione diretamente com a realidade dos estudantes. Precisa ser um problema real. Parte de um diagnóstico, tem o movimento de ação, de avaliação, de ação novamente, e é claro que não deixa de lado um planejamento colaborativo, cooperativo, traz a ideia forte de trabalho em equipe, lembrando que esse trabalho em equipe, se não é possível estarmos todos juntos, que nós possamos então ter movimentos colaborativos, documentos colaborativos, para que essas trocas elas sejam feitas, tá bom? E esse planejamento, então, ele dialoga com diferentes contextos de aprendizagem. A problematização, ela está, como eu falei no começo, entre as estratégias que compõem aí o grupo de estratégias das metodologias ativas. E pensando nisso, ela tem, claro, que alguns princípios que dialogam diretamente com as metodologias ativas. Então, o primeiro ponto aí de reflexão é que a problematização possibilita essa reflexão da realidade. Problematizar é questionar. Então, a todo momento, não é ter uma resposta pronta logo de início ou fazer uma discussão com o grupo para que essa resposta ela seja obtida. É trilhar um caminho que busca esse questionamento o tempo todo. É olhar para a realidade, todos os fatos, os conhecimentos históricos, socialmente construídos, não importa, tendo essa realidade como ponto de partida, distintas camadas, contradições, disputas, tudo isso pode ser problematizado. E é por esse motivo que a estratégia, ela dialoga com todas as áreas do conhecimento, com todos os componentes, porque ela permite um olhar crítico e questionador para tudo aquilo que nós temos estruturalmente já estabelecidos em um currículo. Seja o currículo prioritário, repriorizado, não importa. Eu tenho um compromisso de trabalho com um conjunto de habilidades que estão relacionadas às diferentes áreas do conhecimento, a diferentes componentes curriculares, e as estratégias pensadas ali, elas podem ser problematizadas, porque exatamente ela faz com que o estudante possa olhar para a sua realidade e questionar. E quando ele questiona, ele está construindo conhecimento, ele está desenvolvendo essas aprendizagens que nós falamos que são aprendizagens significativas, aquelas que eu levo para a vida toda. A problematização, então, ela permite que essa realidade, esse contexto, ele seja colocado na roda para ser questionado, possibilita ainda a tomada de decisões, o trabalho em equipe e precisa, claro, de um planejamento para a resolução desse problema. Se não for possível resolver, eu pelo menos desenvolvo a habilidade de planejar caminhos que me mobilizem aí a essa resolução. Para boas problematizações, o que você deve considerar? Então, primeira coisa, fazer boas perguntas. Esse é o ponto principal. A melhor estratégia para uma aula não é dar respostas prontas para as inquietações dos estudantes, mas sim fazer boas perguntas, levando à reflexão. Segundo ponto importante, apresentar visões e recursos diversos sobre um tema. Existem algumas situações reais onde várias possibilidades podem ser praticadas ali para a resolução de um problema. Então,
são caminhos e a escolha desse caminho, ela também é um fator de aprendizagem. Questionar saberes prévios, né? Questionar o senso comum, mas considerando esses conhecimentos prévios como parte do pacote de problematização. Convidar a reflexão através de diferentes estratégias. Então, vou usar o mapa mental, vou usar a matriz de problemas. Não, agora eu vou usar uma roda de conversa. Se eu estiver num contexto remoto, vamos abrir microfones, vamos dialogar sobre o problema. Então, experimentar diferentes estratégias, sempre pensando nesse engajamento. Incentivar a pesquisa, né, como um ponto importante. Mobilizar a resolução de problemas e propor atividades que sejam desafiantes para essa ideia de aprendizagem baseada em problemas. Enquanto o desafio, ele mobilizar, ele despertar o interesse do estudante, mais você vai conseguir contribuir para a construção dessas aprendizagens. Vamos agora pensar então nas etapas, né? Quais são as etapas para que a problematização ela saia do papel? Então, a primeira etapa que nós temos aí é a etapa de observação da realidade. Então, os estudantes, eles observam a realidade em que eles estão inseridos, identificam situações, contextos, fenômenos que representam aí um problema ou um desafio. O objetivo principal dessa etapa é despertar a curiosidade e a capacidade de análise crítica dos estudantes sobre o ambiente, sobre o entorno, o local onde eles estão ali, os seus lugares de vivência. Passei então da observação da realidade para o que nós chamamos de identificação de pontos críticos. Depois que eles observam a realidade, né, eles discutem, eles identificam os aspectos que são mais problemáticos, aquilo que está em situação mais crítica ali na região analisada por eles, e eles vão então destacar os elementos que precisam ser melhor compreendidos, o que eles precisam de fato resolver, priorizando os problemas mais relevantes. É aqui que nós precisamos pensar numa estratégia que crie esse movimento de colaboração. Se estamos todos juntos, é mais fácil chegarmos num consenso. E mesmo assim, o uso desses recursos apoia nessas escolhas, né? Então, a matriz de problemas, ela traz essa possibilidade de olharmos para aquilo que é mais relevante para o grupo, e aí isso se torna o problema central a ser investigado e a ser discutido. Na terceira etapa da teorização, o que os estudantes fazem? Eles vão buscar informações que tragam para eles uma visão de causa e consequência. Só que isso não é baseado apenas em conhecimentos informais. Eles realizam pesquisas, trazem os conhecimentos teóricos alinhados com os conhecimentos prévios deles, para então chegarem numa análise mais apurada de causa e consequência. Então, eles vão construir com isso o embasamento teórico que vai possibilitar uma análise mais aprofundada do problema e a busca por soluções que, de fato, atuem sobre aquele problema, né? Que resolvam a situação. Por isso que é um alinhamento entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos prévios para conseguirem engatar aí uma solução para o problema. Na nossa quarta etapa, as hipóteses de solução, elas são construídas com base na teorização. Então, os estudantes, eles já elaboram aqui possíveis soluções para os problemas identificados. Eles vão precisar pensar na viabilidade, vão precisar pensar nos impactos de cada ação, no tempo e nas pessoas envolvidas. Então, aqui a criatividade deles é colocada em jogo o tempo todo, porque além de criativos, eles precisam construir soluções ou ideias que apoiem na solução desses problemas. Passamos agora para a nossa quinta etapa, a aplicação à realidade.
as soluções propostas precisam ser testadas, né? Precisam ser aplicadas a essa realidade. Isso pode acontecer de forma prática ou de forma simulada, porque dependendo do contexto, nós não temos como praticar, né, o tempo todo algumas propostas, executá-las, né? Então, eu posso trabalhar com protótipos, com simulações, que faça com que eles consigam verificar, então, a eficácia das hipóteses levantadas e, com isso, eles já vão avaliando não só os resultados das soluções, né, que eles trouxeram ali dentro do planejamento deles, eles já começam a refletir sobre os aprendizados que obtiveram ali ao longo do processo, e aí eles já chegam na última etapa, que é a avaliação e reflexão, onde eles vão, então, fazer um movimento de autoavaliação, buscando a melhoria contínua do seu processo de aprendizagem, fortalecendo o conhecimento que foi adquirido por eles. Então, eles têm todo um olhar para o processo e até mesmo replanejamento, caso o problema não tenha sido resolvido totalmente e precise de novas intervenções. E agora que você já ficou por dentro do que é a problematização e quais são as etapas que envolve esse planejamento, eu te convido a adotar e colocar em prática essa metodologia em sua área do conhecimento. Olá, professora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na continuidade aqui desse bom diálogo sobre as metodologias para o desenvolvimento de atividades pedagógicas em espaços não formais, com foco na problematização. E a nossa conversa aqui é para pensarmos possíveis caminhos de trabalho com essa metodologia na área de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Eu sou Leia Camargo, formadora da área de Ciências Humanas Sociais Aplicadas aqui do Instituto Iungo. Estou muito feliz de estar aqui para conversarmos juntas e juntos. Para a gente começar a nossa troca aqui,
vamos resgatar um ponto que vocês já passaram, né? Já tiveram oportunidade de pensar sobre acerca do que a gente está entendendo por uma educação problematizadora, que movimento é esse? Então, a educação problematizadora, a metodologia, né, de uma educação problematizadora, é esse processo de problematizar, né, e refletir sobre a própria realidade. Ou seja, é quando a gente pensa uma jornada de aprendizagem em que o estudante, a estudante, é convidado o tempo todo a problematizar e a refletir sobre a sua realidade. De modo que, por que é a realidade que está no centro do processo? Porque a realidade é difícil de ser compreendida. A gente não consegue entender a nossa realidade, né, e todos os fenômenos e processos que as constituem em 5 minutos de uma pesquisa na internet ou com uma única fonte ou com o saber de uma única área do conhecimento. Muito pelo contrário, né, é na complexidade da integração curricular, né, é no conhecimento que dialoga com os diferentes contextos, com as diferentes realidades, que a gente vai conseguindo constituir caminhos para a aplicação desse conhecimento e que o estudante, a estudante vai percebendo, né, como que ele vai vivenciando na escola está relacionado com a vida cotidiana dele. Só que isso não é fácil, a realidade é complexa. Então, nesse sentido, né, numa metodologia problematizadora, é a realidade que está em jogo, entendendo que ela por si só já é uma boa chave de problematização. Ela já propõe ali um caminho de investigação em que o estudante, a estudante é protagonista, ou seja, a problematização é esse lugar do bom questionamento, das boas perguntas. Perguntas essas que não podem ser respondidas com 5 minutos de pesquisa, né? Muito pelo contrário. São pesquisas que o que está em jogo, essa jornada de questionar, de investigação, ela é processual, ela vai acontecendo, ela não tem uma única resposta, né? Então, essa compreensão da gente de fato pensar a realidade, seus processos e fenômenos, num sentido de que, quando a gente olha para a realidade e a toma como um objeto de conhecimento, e que necessariamente a gente vai estar trabalhando com uma metodologia que é problematizadora, a gente no fundo está pensando numa jornada de aprendizagem para a gente promover o que o Edgar Morin chamou lá no livro dele A Cabeça Bem Feita, do conhecimento pertinente. Ou seja, é um movimento de oportunizarmos com os nossos estudantes, com as nossas estudantes, que eles vivenciem conhecimentos em que eles conseguem de fato olhar para a sua realidade, para a sua vida cotidiana, e vida cotidiana aqui como um objeto de conhecimento para nós da área de ciências humanas e sociais aplicadas, e que eles possam ser capazes de explicar essa realidade à luz dos conhecimentos que eles vivenciam na escola, um conhecimento que de fato é pertinente para a sua vida, para o seu território, para as suas pertenças, para as questões que ele de fato vivencia todos os dias e está a fim de responder, tem interesse, que dialoga com a sua realidade. E aí, fazendo um exercício aqui de como nós poderíamos pensar juntas e juntos, né, a abordagem dessa metodologia para a área de ciências humanas, eu fiz um exercício aqui de autoria e criação docente, mas é um recorte, é um caminho, é uma possibilidade, não é o único jeito, não tem fórmula pronta. Aqui é só um movimento para pensarmos caminhos que possam nos inspirar, né? Talvez você possa se inspirar num material, numa pergunta, numa ideia, numa provocação, né? Mas entendendo esse bom lugar da sua autoria, da sua criação docente, né? De como você, professor e professora, conhece de forma genuína cada uma das suas turmas, os seus estudantes, e principalmente nos caminhos que de fato são possíveis nesse contexto de estiagem. Bom, então já que pensar uma metodologia problematizadora é colocar a realidade dos estudantes e das estudantes no centro do processo, e a gente entendeu que essa problematização ocupa esse lugar do questionar, do pensar sobre a realidade, vamos pensar o seguinte: se aqui fosse um exercício hipotético, a gente pode pensar para primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Nós poderíamos tomar uma problemática central, né, uma grande chave de problematização para as nossas turmas. Então, nós poderíamos começar com o movimento de apresentar uma grande pergunta, né, que vai de fato dialogar com as realidades, com os diferentes contextos. Então, aqui o exercício que eu fiz, a gente poderia fazer a seguinte provocação para os nossos estudantes: em que medida, né,
os dados oficiais, e aqui a gente vai tomar como estudo os dados que o IBGE nos apresenta no novo Atlas, né, escolar. Então a gente tem aí um modelo novinho do Atlas escolar que o IBGE disponibilizou já com os dados do último censo, um material riquíssimo, maravilhoso para pensarmos o nosso território, problematizarmos o território, num convite também de uma perspectiva decolonial. O IBGE vai ali nos provocar com uma cartografia que coloca o sul global no centro dos mapas. Então, como é que a gente também já vai ali mobilizando pertenças de mundo, significados dos objetos de conhecimento da nossa área. Então, nós tomaríamos como ponto, como um objeto principal de análise, por exemplo, o Atlas escolar. E aí o nosso foco seria olhar para esses dados, né, tomando ali o território do Amazonas como ponto central, e o IBGE já começa no Atlas, num movimento ali, a legenda está pequenininha, mas depois vocês podem conhecer porque o Atlas está disponível numa versão digital. Vocês podem olhar como o IBGE já vai caracterizando ali na legenda esse mapa físico, mas ao mesmo tempo ele vai trazendo características que são importantes quando a gente pensa numa geomorfologia do território. E aí a gente poderia fazer a seguinte grande chave de problematização. Em que medida, então, né, esses dados, por exemplo, que o IBGE apresenta aqui, ou eu deixei dados em aberto porque talvez você queira pensar num recorte da sua região, algum dado que saiu num jornal próximo do seu contexto, enfim. Aqui eu tomei como objeto, tentando pensar nos diferentes contextos do Amazonas como um todo, o Atlas, né? Mas você pode pensar em qualquer outra fonte de pesquisa, então nós faremos essa provocação. Em que medida esses dados, então, né, sobre o território nacional refletem a minha realidade? Ou seja, o estudante teria que pensar que dados são esses, compreendê-los e, a partir disso, né, problematizar a sua própria realidade. O que eu tenho desses dados, o que eu tenho da minha realidade, como é que eu vou fazendo esse exercício, se eles refletem ou não, em que medida e, consequentemente, fazendo algo que é uma entrega da área de ciências humanas previstas na BNCC, um processo de elaboração de hipóteses. Né? E aqui eu tomei como, por exemplo, estudo de caso, que a gente poderia pensar em 3 grandes dados de análise. O primeiro poderia ser o mapa aqui de acessibilidade geográfica, né? Então, nós teríamos o foco no Amazonas, e esse mapa, ele vai apresentar ali uma classificação de qual é a acessibilidade dos municípios, né? De acordo com as distâncias, tanto rodoviárias e hidrográficas, em relação, né, às suas respectivas sedes ou às 3 maiores redes hierárquicas quando a gente pensa numa estrutura aí de redes urbanas, quando a gente pensa nas regiões de influência propostas pelo IBGE. Ou seja, qual é, né, a acessibilidade ali, se ela é muito acessível ou ela entra num contexto muito remoto, entre os diferentes lugares e as cidades mais importantes ou as redes de grande influência, onde a maior parte dos serviços estão postos, onde a maior parte do fluxo de produção, de capital, de serviço, de relações acontece. Então a gente situaria ali, a gente poderia convidar, né, que os estudantes se situassem, encontrassem mais ou menos onde está o seu município, a sua realidade, como é que eles percebem isso, como é que eles podem ir fazendo nessa análise. Em seguida, um outro ponto que nós poderíamos usar é esse gráfico de rendimento médio, né, do mensal per capita, e o IBGE classifica por região, e nós poderíamos tomar ali a região norte e pensar, ele vai trazer ali esse movimento a gente pensar 2016, 17, 18 e 19, né? Então, como é que a gente pensa ali? Olha, em 2016 era R$ 905 per capita a renda média, em 2017 980, em 2018 994 e em 2019 995. Então, como é que os estudantes percebem isso, se isso dialoga com a realidade deles? A gente poderia convidar, por exemplo, aqui uma boa metodologia de investigação, seria que eles estudassem as famílias, como é que as famílias percebem esse movimento, né? O poder de compra cresceu ou não, o rendimento médio dessa família mudou ou não, se mudou porque mudou, se não mudou também não, o que está em jogo ali, quais hipóteses são possíveis de serem levantadas para pensar essa questão. Um outro indicador que a gente poderia convidar os estudantes, né, a fazerem essa boa problematização é quando a gente olha para esse mapa de população de 14 anos ou menos, ou seja, né, qual é a porcentagem da população que tem até 14 anos dentro daquele território. Então, se é mais de 25%, por exemplo, como é o caso do Amazonas, e aí em que medida
isso dialoga, né, com o rendimento médio, isso dialoga com os outros dados que nós vimos aqui, né? Então, como é que isso dialoga com acessibilidade? Como é que esses 3 dados, por exemplo, mas a gente pode pensar em qualquer outro dado, né? Conjunto de dados aqui de preferência, de fato dialogam com a realidade? Em que medida refletem a minha realidade? Se sim, por quê? Se não, por quê? Então, o que esses dados mostram? O que de fato a minha realidade me mostra? E aí, para a gente chegar nessa realidade, também precisa de um movimento de pesquisa, boas perguntas, boas reflexões que podem acontecer à luz ali das unidades temáticas de cada ano. Então, a gente pode convidar que essa pergunta central, né, em que medida esses dados sobre o território nacional refletem a minha realidade, e para orientar ali o estudante chegar numa capilaridade de qual é a minha realidade, as boas perguntas, né, perguntas ali que derivam dessa pergunta central, as perguntas secundárias, a gente pode chamar assim, elas podem dialogar e derivar dessas grandes unidades temáticas que vocês têm que trabalhar, cada um dos componentes. Aqui tem todas as unidades temáticas que estão previstas no documento de repriorização curricular para a área de ciências humanas. E aí você pode trazer, né, qual perspectiva de unidade do seu componente você quer trabalhar. E quais caminhos são possíveis, né? A gente pode pensar em perguntas que dialoguem, né, perguntas secundárias com essas unidades temáticas e que deem conta desses bons verbos que estão aqui. Esses verbos podem nos indicar bons objetivos, mas ao mesmo tempo eles podem nos indicar ali que habilidades a gente quer desenvolver, né? Então tem um duplo movimento aqui nesse conjunto de verbos que eu trouxe. Eles podem orientar, né, qual vai ser a habilidade que está em jogo ali da minha pergunta, se eu quero que para a compreensão da realidade eles relacionem, analisem, diferenciem, elaborem, comparem ou compreendam, mas eu também posso pensar em bons objetivos, né, nesse duplo movimento de como eu penso objetivos que de fato deem conta das realidades. Então, para pensar, né, e para chegar nesse qual é a minha realidade, para depois eu conseguir pensar como é que isso de fato, né, acontece, como é que isso dá conta de pensar, bom, isso, os dados nacionais do território refletem a minha realidade em determinada medida, por isso, nesse ponto, né, a gente pode pensar ali, então, todo um movimento, né, você pode pensar em todo um movimento, no sentido que eu quero dizer, dos bons verbos que estão aqui, né, então você pode pensar ali no relacionar, no analisar, no compreender, no comparar, no elaborar, no diferenciar. E aí, essas perguntas secundárias dialogam com essas unidades temáticas, né? Então, olha, eu vou trazer um foco ali, por exemplo, em que medida, né, a sua identidade, a diversidade do seu território, os processos de equidade ou não que você vivencia dialogam com a realidade. Então, o que de identidade, diversidade e equidade a gente quer pensar? Eu quero analisar o que há de fato das identidades, diversidades e equidades que estão postas aqui. E aí a gente vai amarrando os bons objetos de conhecimento. Então é nesse movimento da gente ir construindo boas problematizações que deem conta da realidade. Esse movimento que eu pensei. Então aqui os estudantes vivenciariam uma jornada, né, de uma dupla investigação com uma pergunta central, que aí a gente teria ali como derivado uma pergunta secundária, que cada grupo pode escolher a sua, pensar no que mais faz sentido. E como produto final de todo esse processo, tudo que os estudantes vão registrando ao longo do processo, eles poderiam produzir um infográfico que representasse ali o que de fato os dados oficiais, os dados macros do território mostram sobre a realidade de cada um. Esse infográfico, né, estaria pautado ali em todo um processo de autoria e criação docente dos estudantes, acerca de como querem comunicar suas realidades, como se entendem nas suas realidades, e principalmente em diálogo com seus processos criativos. Essa produção poderia ser feita com qualquer material, canetinha, lápis de cor, régua, dialogando com a realidade, né? Olha, eu quero usar uma folha que tem aqui no meu território, eu posso usar o que eu entender que faz sentido, né? Abrindo espaço para esse lugar do estudante, que é autor, né? Que compõe ali os seus processos. Então esse foi um caminho, né? Uma possível abordagem para pensarmos aqui a problematização para a área de ciências humanas sociais aplicadas. E você, professor e professora, o que faria?
Agora que você já se inspirou com uma proposta de problematização relacionada à sua área do conhecimento, chegou o momento de sistematizarmos as principais reflexões que foram compartilhadas na videoaula de hoje. E para começar, considere sempre que a problematização é uma abordagem pedagógica que estimula o pensamento crítico e a construção ativa do conhecimento. Ela inclui um trabalho de colaboração, cooperação e precisa ser pensada para o desenvolvimento de atividades que envolvam diferentes contextos de aprendizagem. O seu ponto de partida é sempre um problema real, algo que desafie os estudantes na busca por soluções que possam ser praticadas para resolver o problema, mitigar os seus danos ou, ao menos, organizar, planejar ações que apoiem o caminhar deles em prol desses objetivos. Quando falamos em problematização, temos alguns pontos importantes para serem considerados. Entre eles, fazer boas perguntas. Essas perguntas, elas vão mobilizando, instigando os estudantes a desejarem buscar essas respostas. Essas respostas, claro, elas não estão apenas pautadas no conhecimento científico, como também podem ser conflitadas com aqueles questionamentos, com aqueles saberes que já estão no repertório dos estudantes, que já estão presentes ali no senso comum. Para que esse conflito de ideias, que é extremamente construtivo, ele possa acontecer, é importante utilizarmos diferentes recursos e estratégias que convidem os estudantes para a reflexão. Incentive a pesquisa, mobilize essa resolução de problemas e, é claro, tenha sempre atividades, situações de aprendizagens que sejam desafiantes para isso. Nas etapas, começamos então com um diagnóstico que propicia a observação da realidade, seguimos para a identificação dos pontos críticos, com uma grande tempestade de ideias, com possíveis soluções, onde os estudantes também resgatam os seus conhecimentos prévios já para se envolverem na resolução desse problema. Avançamos para a teorização, onde esses conhecimentos eles são agregados ou conflitados com o que nós já temos constituído enquanto conhecimento científico. E partimos para as hipóteses, onde um conjunto de hipóteses para a solução desse problema é organizada, elas vão trazendo ali ideias que vão juntando todos esses conhecimentos, que agregam esse conjunto de saberes e aprendizagens para chegarem na quarta etapa, onde nós temos então a aplicação à realidade. Não é possível colocar isso em prática no momento? Não tem problema. A ideia é que eles possam fazer uma transposição dessas soluções para cenários reais, que faça com que esse enfrentamento do problema ele seja possível. Os estudantes vão se sentindo seguros ao longo de toda a jornada de aprendizagem, desenvolvendo um conjunto de competências e habilidades que faz com que eles se tornem, então, preparados para que esses enfrentamentos, quando acontecerem de forma mais próxima e mais prática, ele seja possível. Fechamos com a avaliação e a reflexão. O que deu certo, o que precisa ser melhorado, o problema vai ser resolvido com a estratégia que nós escolhemos ou é necessário replanejar alguma ação para que tudo isso se torne ainda mais próximo de ser resolvido com aprendizagens significativas sendo construídas. Então, esperamos que com essas reflexões você tenha agora ferramentas indispensáveis para planejar boas aulas que usem a problematização como estratégia metodológica. Nós ficamos por aqui, nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!